boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto de Ano Novo, a nossa celebração ao nosso Deus, quando queremos agradecer ao Senhor por este ano que está se findando e também nos colocar, nos apresentar diante dele, rogando as bênçãos do Senhor para este novo ano que está se iniciando a partir da meia-noite de hoje. Então, nós vamos cultuar ao Senhor nos próximos minutos e eu quero iniciar lendo um texto da palavra de Deus que é 1 João 4. 1 João 4, a partir do verso 13, quando o apóstolo João escreveu assim: Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de ter nos dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Amém? Que você tenha estas duas verdades em sua mente e no seu coração, que Deus enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, e porque cremos em Jesus como Salvador, temos o Espírito e permanecemos em Deus, permanecemos no amor de Deus, e o amor de Deus permanece em nós. Vamos orar? Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá em te servirmos nesta noite, em cultuar o teu santo e bendito nome, em agradecer-te por todas as bênçãos, todas as dádivas do Senhor em nosso viver. Obrigado, ó Pai, por este ano que está se encerrando. Obrigado, ó Pai, porque enfrentamos lutas, enfrentamos provações, adversidades, mas o Senhor nos sustentou, nos guardou em todo o tempo. Obrigado, ó Pai, porque sim, vimos e recebemos das tuas bênçãos, das tuas vitórias, das tuas dádivas em nosso viver. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor realizou em nosso viver, na nossa família, no nosso lar, na vida da tua igreja, no trabalho, nos estudos, em tudo aquilo, ó Pai, em que participamos. O Senhor nos abençoou. Então, louvado e bendito seja o teu santo nome, por todo o bem que o Senhor nos concedeu, por todo o bem que o Senhor efetuou em nós, em nosso viver. Obrigado, ó Pai. E agora, Senhor, quando vamos te cultuar, fale ao nosso coração, através das canções, através da tua palavra, da nossa reflexão, para que em tudo o teu nome seja engrandecido, exaltado, glorificado por nós e em nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti.
por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Ó ti, Senhor, a ti eu vou clamar. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de
Amém. Nós temos um momento importante agora no nosso culto que nós precisamos fazer, que é empossar a diretoria estatutária da igreja, a diretoria administrativa e o conselho fiscal. Além de mim, né, como presidente, está aqui no templo o irmão Osauro, né, mas eu preciso empossar toda a diretoria, né, para que fique registrado esse ato solene da nossa igreja. Então, a diretoria executiva da igreja fica constituída por presidente, pastor Darcy, primeiro vice-presidente, irmão Osauro, segundo vice-presidente, irmão Arsênio, primeira secretária, irmã Rosane, segunda secretária, irmã Jalila, primeira tesoureira, irmã Joyce Dalila, e segunda tesoureira, irmã Elaine. E o conselho fiscal, constituído pelo Rodrigo, pelo Armando, Hércio, Osiel e Samuel, né? Então, nesse momento eu declaro empossada a diretoria para o ano de 2021. Quero convidar então ao irmão Mateus, o nosso auxiliar, para que ore, né? Agradecendo por todos que serviram ao Senhor no ano de 2020, nas diversas áreas aqui da nossa igreja, em um ano que tivemos que nos reinventar, refazer muitas coisas aqui e orar por esses que vão trabalhar, servir ao Senhor no ano de 2021. Mateus. Oremos então ao nosso Deus. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque neste ano que se finda nós podemos olhar para trás e ver o tamanho do Teu cuidado, da Tua bênção, das Tuas bênçãos sobre nós. E também, Senhor, de como o Senhor nos deu forças, de como o Senhor nos guiou durante este ano, abrindo horizontes para esta igreja, para que continuássemos pregando o Evangelho, fortalecendo os irmãos, tocando o coração dos irmãos para estarem ajudando, servindo em cada detalhe, em cada momento, Pai. A gente criar uma nova estrutura para essa igreja, para nós termos condições de continuarmos divulgando a Tua palavra, Senhor. Vemos como o Senhor, em Tua mão poderosa, capacitou, em Tua mão poderosa fortaleceu, e em Tua mão poderosa, Pai, nos concede a dádiva e o privilégio de alcançarmos vidas que nós às vezes nem temos noção por causa da internet, Senhor. Obrigado porque o Senhor, Pai, fortaleceu cada um desses irmãos. O Senhor cuidou de cada um deles e apesar do desgaste emocional, apesar do desgaste físico, mental, estamos todos aqui, Pai, olhando para trás e gratos, porque sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor e de que sem o Senhor nos fortalecendo, nos dando todo esse vigor, nós não estaríamos aqui. Agradecemos, Pai, por essa diretoria. Agradecemos por todos que se voluntariaram, todos que ajudaram a igreja, Pai, e têm trabalhado em prol do avanço do reino aqui. Peço também, Senhor, pelo ano que vem. Incertezas, desafios, pessoas dizendo que será assim, que será de outra maneira o ano, não sabemos. Mas sabemos que o Senhor é o dono do tempo, Deus eterno, que controla esta realidade, que é soberano sobre todas as coisas. Sabemos, Pai, que o Senhor também tem novos desafios e novas bênçãos para a igreja e para cada um de nós, como Igreja Batista da Pedreira. Pedimos para que o Senhor fortaleça, capacite e dê ânimo para cada um dos irmãos que estão compondo todo esse corpo, esse organismo vivo, Pai, estarão responsáveis por cada área desta igreja. Pedimos para que o Senhor, assim como fortaleceu Josué em tempo de desafio que ele tinha para enfrentar, fortaleça cada um dos nossos corações e nós sejamos fortes e corajosos, porque o Senhor, o nosso Deus, estará conosco por onde quer que andemos. No nome do Senhor Jesus que eu lhe peço e também lhe agradeço. Amém e amém.
Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupada com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupada com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No controle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupada com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus. Só existe um Deus no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. No controle. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Deus está. Amém e amém. Nós vamos agora ouvir um testemunho que foi enviado para a nossa igreja pelos irmãos Júlio e Daniele, que é a irmã e o cunhado da Isabela. Um testemunho muito precioso, então vamos ouvir o que eles têm a nos dizer. A paz.
Eu sou o Júlio da Dani. Eu sou a Dani do Júlio. Eu sou o José, filho da Dani e do Júlio. Eu sou cunhado da Isabela e do Armando. E assim, estamos gravando esse vídeo para agradecer pela vida do pastor Garcia Júnior, que nos tocou num culto do ano passado, de 2019 para 2020, onde ele levantou um propósito, dizendo que seria muito importante para todo cristão ter um culto em seu lar, pelo menos uma vez por semana, se reunir e ler a Bíblia. Isso me tocou muito profundamente, por isso estou gravando esse vídeo, para agradecer pela vida do pastor e dar graças a Deus por essa vida que nos tocou. Então, assim, muito obrigado, pastor, durante esse ano de 2020, que foi um ano complicado, mas assim, fielmente, todas as terças-feiras estivemos aqui reunidos como família para fazer nosso culto de oração, e algumas vezes tivemos até algumas presenças ilustres do meu sogro, da minha cunhada, De um amiguinho. de um amigo, mas seguimos firmes nesse propósito. Então, pastor, já oramos e agradecemos a vida do senhor. Hoje choramos bastante porque nos tocou muito, e hoje, nesse momento, queremos agradecer por ter levantado esse propósito. Muito obrigado da família Barros Rodrigues pela sua vida, e damos graças a Deus por isso, pastor. Muito obrigado. Nós renovamos esse propósito para 2021 e nós gostaríamos de dar esse testemunho para que, se outras famílias ainda não fizeram isso, que experimentem, porque é realmente abençoador. Então, amém? Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Que tenhamos um ótimo 2021. Obrigado, mas eu posso não ter para cortar. Boa noite, é com alegria que estamos hoje, para louvarmos ao nosso Deus em gratidão por mais um ano que está se findando. E por que não dizer ao nosso Deus, graças te damos, Estamos aqui para agradecer por tudo que Ele fez durante esse ano. Ele tem muito, muito, muito a nos dizer no próximo ano. Temos muito o que fazer com gratidão ao nosso Senhor. Vamos cantar Graças Dou. Diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tem feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou.
lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, pra me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, pra me levar. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercada pelo medo, tu és fiel e não vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Amém. Amém e amém. Vamos agora meditar, refletir na palavra de Deus. Então eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto do Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler apenas o verso 1, mas eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta, porque leremos outros versos desse mesmo capítulo ao longo da nossa reflexão. Então, Gênesis 22, verso 1, o texto bíblico diz assim, que depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Que Deus nos abençoe no meditar, no refletir da sua santa palavra. Vamos orar? Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós te agradecemos por todo este precioso culto que podemos prestar a ti. Obrigado por cada canção, cada louvor que toca o nosso coração. Obrigado, ó Pai, porque podemos abrir a tua palavra e ler as sagradas letras e pensar, refletir naquilo que o Senhor tem para o nosso viver. Então, ó Pai querido, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, fale profundamente ao nosso coração pela tua palavra. E assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Prova, provação. Provação é dificuldade, uma situação aflitiva ou sofrimento muito grande que põe à prova a fé, a força moral, as convicções, a capacidade de superação de um indivíduo. Resumindo, provação foi o ano de 2020. Ufa, que ano! Que ano foi esse que nós tivemos? Um ano que exigiu, entre outras virtudes, a fé. E a pergunta
que muitos fazem, mesmo com muita esperança, é: como será 2021? Poderíamos fazer análises políticas, econômicas, sociais, científicas, e a conclusão que chegaríamos é: vamos precisar exercitar a fé. Por isso, no texto do Gênesis, nesse momento importante e crucial da vida, da história de Abraão, aprendemos mais de fé para o nosso viver, mais fé para superarmos as provações, mais fé para alcançarmos vitórias maiores no nosso viver. Assim, deste momento da história de Abraão, temos algumas valiosas lições, algumas afirmações preciosas que quero compartilhar com vocês nesta noite. Então, a primeira afirmação que temos é que, pela fé, Abraão decidiu permanecer na jornada com Deus. Pela fé, Abraão decidiu permanecer com Deus. Voltando, verso 1, que depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Abraão já havia se colocado à disposição de Deus, já havia se colocado à disposição para andar pela fé com o Senhor há mais de 30 anos antes deste episódio. No Gênesis capítulo 12, texto que bem conhecemos, temos o chamado de Deus para o então Abrão. Quando o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E no verso 4 lemos: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Desse chamado, até esse momento, uns 35 anos se passaram. 35 anos de muitas experiências, alguns obstáculos no caminho, algumas derrotas, mas muitas vitórias. A promessa de Deus já se havia cumprido na vida de Abraão, e Isaque estava junto de Abraão, de sua esposa, estava crescendo, se desenvolvendo. Opa, então podemos entender que estava tudo bem. A história de Abraão já havia alcançado seu desfecho, e que desfecho maravilhoso! Deus havia concedido um filho para Abraão e Sara na velhice dos mesmos. Abraão, com 100 anos, gerou o filho da promessa. E nesse filho, Deus daria seguimento ao projeto de redenção da humanidade, para que todas as nações fossem abençoadas por meio dessa promessa, por meio da promessa que Deus fez a Abrão. Então, não se tinha mais nada a provar, mas nada de grandioso a ser feito. Poderíamos assim pensar, assim acreditar. E quem sabe o próprio Abraão poderia pensar desta maneira. Mas, conforme lemos no texto, Deus novamente vem ao encontro do patriarca de Abraão. Deus novamente faz um chamado a Abraão, que prontamente respondeu: eis-me aqui. A mesma
atitude de fé de anos atrás se mostrava presente no velho Abraão. A mesma atitude de fé estava presente porque Abraão permaneceu e perseverou na presença de Deus. A atitude de fé de Abraão foi a mesma, porque estava focada em Deus e não na história, não nas circunstâncias, não nas situações, porque Abraão teve vitórias e derrotas. Abraão ouviu de Deus o sim, o não e também o espere, aguarde, paciência. E não pense que a atitude de fé de Abraão era porque Deus fazia tudo o que Abraão pedia, porque tudo para Abraão dava certo, porque essa não é a verdade da história de Abraão, não é a verdade da história de fé de ninguém. Abraão teve disposição para atender o chamado de Deus. Abraão teve uma firme atitude de fé, porque ele conhecia o Deus que lhe chamou. E quem sabe, a grande pergunta que devemos fazer a nós mesmos, diante das situações do viver, do chamado a prosseguir pela fé, é: conhecemos o nosso Deus? Conhecemos de verdade o Deus que com grande amor nos amou e deu seu Filho para ser o nosso Salvador? Porque a nossa atitude de fé corresponde ao conhecimento do Senhor. Porque o permanecer na fé está conectado ao conhecer e viver o amor de Deus em Cristo Jesus. No início do culto já lemos o que o apóstolo João escreveu, 1 João 4, a partir do verso 13, que nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito, e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Então, de modo muito simples, permanecemos e perseveramos, porque cremos e conhecemos a Deus e o seu amor por nós. Abraão decidiu pela fé permanecer na jornada diante de Deus, ter a mesma atitude de fé. Eis-me aqui, porque ele conhecia o Deus que lhe chamava, porque ele conhecia o amor de Deus em sua vida. A segunda afirmação que temos é que pela fé Abraão decidiu obedecer a palavra de Deus. Ou, pela fé, Abraão decidiu ser fiel a Deus, ao ordenado de Deus para a sua vida. Voltando ao texto, nos versos 3 e 4 de Gênesis 22, lemos que na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Depois, verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado e ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha.
nesses versos. Lemos da decisão de fé de Abraão em obedecer ao Senhor, em obedecer ao que Deus lhe havia mandado fazer, onde Deus lhe havia indicado que deveria fazer. Ou seja, Deus havia pedido que Abraão lhe oferecesse o seu filho em sacrifício. E Abraão, em obediência, preparou tudo para o sacrifício. Abraão, em obediência, foi até onde Deus lhe indicou para realizar o sacrifício. Por quê? Porque Abraão obedeceu pela fé. Abraão foi fiel ao mandato de Deus pela fé. Mas vamos lá. Era o que Abraão queria fazer? Certamente não. Abraão teria prazer em oferecer Isaque, o seu único filho, o filho da promessa, em um sacrifício? Creio que não. Mas Abraão conhecia Deus, conhecia o poder de Deus, conhecia o amor de Deus, e impulsionado pela fé no seu Deus, seguiu a ordem do Senhor. Abraão obedeceu a Deus, crendo que Deus sabia o que estava lhe pedindo. Abraão foi fiel a Deus, crendo que Deus sabia o que ele estava prestes a fazer. Então, de modo muito simples, eu não creio que Deus vá pedir que você ofereça o seu filho ou qualquer outra pessoa em sacrifício a ele em um altar. Apesar que tem gente que, se pudesse, ofereceria a algumas pessoas. Teve um tempo nas redes sociais que correu a informação que os povos antigos, muito antigos, ofereciam os seus governantes para cessar as pragas. Mas deixa isso para lá, né? Se isso acontecia ou não, né, coisa lá do passado. Porque certamente não é isto que Deus quer, não é este sacrifício que agrada a Deus. Por isso, lemos em 1 Samuel 15, 22. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor. É melhor porque, independentemente da provação, da situação, da circunstância, a vontade de Deus sempre é e será o melhor para nós. Porque toda a vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável. E a fé nos impulsiona a crer, a obedecer, mesmo quando ainda não vemos, mesmo quando ainda não compreendemos que é o melhor, mas é o melhor porque é a palavra de Deus. Ouvimos no culto o testemunho do Júlio e da Daniele, que atenderam o desafio de Deus e passaram um ano realizando o culto doméstico no lar deles, pela fé, porque certamente não foi fácil, certamente obstáculos surgiram a eles para que eles não realizassem este culto ao longo do ano, toda semana, todo mês. Mas pela fé, eles atenderam o desafio do Senhor e foram fiéis ao chamado, à ordem de Deus para a vida, para a família. E a fé nos impulsiona a, mesmo que remando contra a maré, seguir
em fidelidade a Deus, seguir em fidelidade à sua vontade, aos seus princípios eternos. Assim, não sei como foi você em obediência aos desafios, aos mandatos de Deus no ano que está se findando. Mas certamente os desafios de Deus para a nossa vida permanecem. Ele continua nos chamando, Ele continua nos desafiando a sermos fiéis, a sermos melhores em Cristo, a cumprirmos com toda a vontade dEle para o nosso viver, porque a vontade dEle é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável. Então, quem sabe, você pode ter entendido o desafio que o Júlio e a Daniele fizeram. E a partir desse próximo ano, iniciar no seu lar a realização do culto doméstico, ler a palavra, orar junto da sua família. Quem sabe, Deus está lhe desafiando a, enfim, fazer a leitura da Bíblia durante um ano. Se você já fez, quem sabe Deus está o desafiando a fazer de novo. Mas se você ainda não fez, já tem 5, 10, 20, 30, 40 anos de vida cristã e ainda não leu a Bíblia toda, ainda não leu a Bíblia toda em um período de 365 dias, quem sabe? É esse o desafio de Deus para a sua vida. Quem sabe? O desafio de Deus para você é que você adote um missionário. Porque muitas pessoas ficam satisfeitas no fato de que a igreja já tem os seus missionários adotados. A irmã Joyce, a nossa tesoureira, paga lá o boleto de missões todo mês. Amém. Eu sou um missionário, porque a minha igreja adota alguns missionários. Amém por isso. Mas Deus quer mais. E quem sabe Deus está te desafiando a que você adote um missionário, que você adote um projeto de missões mundiais, de missões regionais, de missões estaduais, aquilo que Deus te indicar, porque toda missão é importante, seja na cidade, seja no estado, no país, no mundo. Quem sabe o desafio de Deus é que você se envolva com o discipulado, que você faça discipulado, que você tenha relacionamentos discipuladores para que você leve pessoas a Cristo Jesus. Mas ainda há outro desafio, o de servir nos ministérios da igreja. Porque um dom que Deus não deu para nenhum crente é o dom de canto. Mas não digo cantar como a Dione cantou, como a Elane cantou, como a Isa cantou no louvor. Não é esse cantar. É o dom de ficar no canto. Ficar lá no canto, parado, inerte, assistindo o movimento, as realizações de Deus através da igreja e permanecer no canto. Este dom Deus não deu a nenhum crente, tenha certeza disso. E lembre-se que dom escondido é pecado cometido. Deus lhe deu dons para você servir nos ministérios da igreja. Esses são alguns desafios, mas há tantos outros desafios de Deus. Desafios para que pela fé obedeçamos ao Senhor. Desafios para que pela fé sejamos fiéis a toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o nosso viver. E a terceira,
afirmação que temos no texto é que, pela fé, Abraão decidiu seguir até ver o agir gracioso e providencial de Deus. Voltando ao texto, lemos no verso 5 assim: Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Depois, versos 7 e 8. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Abraão decidiu seguir em frente, mesmo sem saber o que iria acontecer, apenas com a fé no agir bondoso e providencial de Deus. O que vai acontecer? Como que vai ser? Não sei. Só sei que Deus proverá, que Deus irá agir e ponto final. Sinceramente, não sei você, mas como eu gostaria de ser assim como Abraão em todas as situações. Não digo exteriormente apenas, porque tem gente que exteriormente está sempre calmo, sereno e tranquilo, mas por dentro está um vulcão de preocupações e ansiedades. E como dizem, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas Abraão não. Abraão não permitiu que esse vulcão de ansiedade e preocupação tomasse seu coração, dominasse a sua mente. Porém, muita gente é assim diante das situações. Ficam extremamente preocupadas, ansiosas em como vai ser, quando vai ser, o que vai ser, e daí por diante. E por conta desta preocupação, desta ansiedade, paralisam, não dão um passo à frente, não dão um passo de fé. O Augusto Cury tem algumas frases bem oportunas, e em uma delas ele afirma assim: quem sofre pelo futuro ou rumina o passado, destrói o único tempo em que é possível ser feliz, saudável e desestressado: o presente. É isso mesmo. Aquele que sofre pelo futuro ou rumina o passado, destrói o único tempo em que é possível ser feliz, saudável e desestressado: o agora, o presente. Porque não vive o presente. Não experimenta a fé porque está preso à dúvida, à incredulidade, a expectativas humanas, ao impulso, ao instinto de controle, de tudo controlar. E Abraão não duvidou. Abraão não foi incrédulo, não permitiu que a ansiedade o dominasse, não quis segurar o controle em suas mãos. Abraão preferiu apenas seguir pela fé, crendo no agir gracioso, pontual e providencial de Deus por sua vida e história. Abraão decidiu seguir pela fé, porque a fé, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 5, verso de número 3, 2 e 3,
que nós, por esta fé, temos acesso a esta graça a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E Paulo continua, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Abraão teve fé. Abraão seguiu pela fé, e esta fé produziu esperança. E quando isto aconteceu, Abraão viu e viveu o que para os homens é considerado improvável, inesperado. Por isso, no texto, lemos do desfecho da história. Quando Abraão, pronto para sacrificar o seu filho, foi interrompido pelo anjo do Senhor, e após ouvir da aprovação de Deus, o patriarca viu atrás de si um cordeiro, e deu nome àquele lugar, dizendo: Jeová Jiré, o Senhor proverá. Deus fez o inesperado. Deus fez o improvável acontecer. E podemos afirmar com toda tranquilidade: Deus tem por especialidade realizar o inesperado. Deus é especialista em fazer o improvável acontecer. E assim foi na história de Abraão. Assim foi na história do povo hebreu. É só você abrir esse livro que você vai ver diversos momentos, acontecimentos da história marcado pelo inesperado, pelo improvável. O povo hebreu, depois de séculos cativo no Egito, Deus levanta um fugitivo para ser o grande líder, o grande libertador da nação de Israel. Depois de 70 anos no cativeiro na Babilônia, Deus usa, ia falar caneta, mas naquele tempo não tinha caneta. Deus usa a pena de um ímpio, Ciro, para dar liberdade ao povo judeu, para permitir que os judeus retornassem à sua terra natal. Quem olhando para a história iria pensar assim? Para libertar o povo, Deus tinha que levantar alguém que tivesse todas as facilidades para seguir a Deus, para conduzir aquele povo. E Deus olhou para o coração do Moisés e viu um homem manso, um homem humilde, um homem que conseguiria liderar aquele povo. Que povo difícil, aquele povo que saiu do Egito. Lá na frente, enquanto todos pensavam que Deus iria levantar um grande líder judeu para libertar o povo, para conduzir o povo de volta à sua terra natal depois de anos na Babilônia. Não, Deus usa um ímpio, a pena de um ímpio, para mandar o seu povo de volta para a Palestina. Porque Deus é especialista no inesperado, no improvável. E assim é na nossa história. Se nós pararmos para olhar para trás, todo o nosso viver, mas só esse último ano que estamos encerrando, nós vamos ver quantas coisas inesperadas Deus realizou
por nós. Quantas coisas maravilhosas, muito melhor do que poderíamos pensar ou imaginar. E mesmo assim, Deus, com bondade e graça, realizou em nós e por nós. E assim, nós temos a nossa salvação. Algo inesperado, improvável. Pecadores, mas recebemos a salvação e temos uma vida cheia, repleta da graça de Deus, porque Deus realiza o improvável através do seu agir bondoso, gracioso para conosco. E Abraão, pela fé, decidiu seguir, prosseguir, sabendo que Deus, de alguma forma, ele iria prover para si o cordeiro. E assim somos nós desafiados pelo Senhor a prosseguir. Como vai ser 2021? Não sei. Não faço a menor ideia. No ano passado, há um ano atrás, um sermão de fim de ano, eu fiz uma citação que gostei muito. Quando Agostinho de Hipona disse o seguinte: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar Deus escrever o que quiser. E sim, Deus escreveu uma história totalmente diferente de tudo o que pensávamos e imaginávamos em 2020. Sim, fomos provados, mas Deus nos sustentou, Deus nos guardou, Deus nos deu vitórias. E estamos diante de um novo capítulo da história, mais uma página em branco que Deus irá preencher com a sua escrita, com os seus desígnios. Mais uma página que Ele deseja que no final esteja registrado que em todas as provações, que em todas as situações, que em todos os momentos nós fomos aprovados. Então, busquemos a aprovação de Deus. Busquemos a aprovação de Deus porque pela fé decidimos permanecer em Deus. Pela fé decidimos permanecer no seu amor por nós. Busquemos a aprovação de Deus porque pela fé decidimos obedecer, ser fiéis a toda a soberana vontade de Deus para o nosso viver. Busquemos a aprovação de Deus, porque pela fé seguimos crendo no agir bondoso, pontual e providencial do Senhor por nós. Então, meus queridos irmãos, sejamos aprovados em todo o tempo, porque decidimos por um viver com mais fé no nosso Deus, pois com a fé temos perseverança e esperança na glória do nosso Deus. Ano novo e mais fé, para que tenhamos mais esperança e perseveremos em todo o tempo na fidelidade ao Senhor e o seu mandato em nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tanto choro e tanta dor, tanta coisa que me aconteceu, não entendo porquê, tudo isso da parte de
bom e em suas asas refúgio buscar. Quando inesperado vem a mim, só me resta o exercício da fé. Crer que o Senhor, soberano e bom, fiel e leal sempre é, mesmo sem enxergar. Crer que o auxílio do Senhor virá, mesmo sem compreender. Poder sempre crer que o auxílio do Senhor virá. Tanto choro e tanta dor, tanta coisa que me aconteceu, não entendo porquê. Tudo isso da parte de Deus, sua pesada mão sobre minha aflição aplicou. O Deus Todo-Poderoso, tão amarga minha vida tornou. Quando isso acontece, diante de nós sempre está uma oportunidade de crer que Ele é bom e em suas asas refúgio buscar. Quando inesperado vem a mim, só me resta o exercício da fé. Crer que o Senhor, soberano e bom, fiel e leal sempre é, mesmo sem enxergar. Crer que o auxílio do Senhor virá, mesmo sem compreender. Poder sempre crer que o auxílio do Senhor virá. Poder sempre crer que o auxílio do Senhor virá. O auxílio do Senhor virá. Quando inesperado vem a mim, só me resta o exercício da fé. O Senhor, soberano e bom, fiel e leal sempre é, mesmo sem enxergar. Sei que o auxílio do Senhor virá, mesmo sem compreender. Sempre posso crer que o auxílio do Senhor virá. Sempre posso crer, o auxílio do Senhor virá. Tanto choro, tanta dor, tanta coisa que me aconteceu. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto. Nossa gratidão a você que está conosco até agora. E nós vamos então orar. Orar, encerrando este culto, orar agradecendo a Deus por este ano e nos colocando, consagrando nossa vida, tudo em nós, nossa família, no altar do nosso Deus, para esse novo ano que se inicia. Vamos orar? Pai, em nome de teu Filho Jesus, uma vez mais nós te agradecemos por este culto, te agradecemos, ó Pai, pelas canções que nos inspiram, te agradecemos pela tua palavra e a reflexão que podemos fazer, que nos encoraja a prosseguir com a atitude de fé,
fé no Senhor, fé para que permaneçamos contigo no teu amor, fé para que sejamos obedientes, fiéis a ti, a tua palavra, a tua vontade e cumpramos com os desafios do Senhor em nosso viver. Fé para que em nós se produza esperança. E assim, ó Pai, saibamos ouvir o teu sim, o teu não, o teu espere, para que saibamos aguardar pacientemente pelo teu agir gracioso, pontual, providencial, pois sim, o Senhor faz o improvável, o Senhor realiza o inesperado, o Senhor age com as tuas maravilhas, para o nosso bem e para a glória do teu santo nome. Assim tem sido até aqui, ó Pai. Por isso nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome e cremos que assim continuará sendo, mesmo que venham outras provas, mesmo que venham outras dificuldades, nós continuamos crendo que o Senhor está conosco, nós continuamos crendo no teu cuidado em nosso viver, em cada detalhe de nossa vida, de nossa família, de tudo aquilo que somos e temos. Sim, ó Pai, nós cremos e pela fé vamos seguir lado a lado com o Senhor, te servindo, te honrando, te glorificando pela fé com tudo aquilo que há em nós. Por isso, ó Pai querido, nessa oração final, quando estamos próximos a algumas horas de iniciar um novo ano, nós nos colocamos em teu altar e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Que o Senhor preencha o nosso viver com o teu Santo Espírito, com as virtudes do teu Espírito. Que o Senhor produza em nós tudo aquilo que é o caráter de Cristo, para que nós vivamos, para que nós sejamos na caminhada ao teu lado. Que o Senhor realize em nós toda a tua boa, perfeita e agradável vontade. E assim, ó Pai, que o Senhor nos oriente em todo o tempo, pela tua palavra, pela instrução do teu Espírito, pela comunhão com os santos, com a tua igreja, o teu povo, para que sejamos indivíduos, pessoas melhores no Senhor, para que sejamos uma comunidade de fé cada vez mais firme no Senhor, na tua palavra e na missão que o Senhor nos concedeu como igreja, para que sejamos uma família cada vez mais fortalecida na tua graça e no poder do teu Espírito. Ó Pai querido, colocamos nossa vida e te pedimos, Senhor, te pedimos que sim, em todo momento, o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude a caminhar. O Senhor nos ajude a permanecer com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos ajude, dando-nos a visão do teu reino, da tua vontade. Que o Senhor nos ajude, dando o encorajamento, a intrepidez necessária para proclamarmos a tua palavra com fidelidade, para que cumpramos, ó Pai, com cada tarefa que o Senhor der a nós, na nossa individualidade, mas também a nós, como igreja do Senhor,
aqui nesta localidade. Ó Pai querido, ajuda-nos a avançar pelo Teu reino. Ajuda-nos, ó Pai, a realizar as realizações que o Senhor tem proposto para o nosso viver e para a Tua igreja. Também te pedimos, ó Pai, por todo o nosso viver, não só aquilo que diz respeito à nossa participação como igreja, mas que a nossa fidelidade a Ti vá além. A nossa fidelidade a Ti seja vista na família. Então abençoe, ó Pai, cada chefe de família, cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada criança, cada jovem. Ajude as nossas famílias, ó Pai, a no Senhor permanecerem unidas, a no Senhor traçarem planos, objetivos e os realizarem, crescendo juntos como servos do Senhor. Abençoe, ó Pai querido, na área profissional dos Teus servos. Tu sabes, Senhor, dos projetos, dos planos que são colocados diante do Teu altar no iniciar deste ano. Os nossos estudantes, ó Pai querido, abre as portas, dê entendimento e os fortaleça para que vençam, Senhor, porque virão provações, tentações, mas sabemos que no Senhor temos vitória, que no Senhor teremos êxito, se nós tão apenas com humildade seguirmos a Tua palavra, a Tua direção. Abençoe, ó Pai. Abençoe todos os planos e projetos que são colocados diante do Senhor. Aqueles, ó Pai, que desejam uma família, que desejam aumentar a família, aqueles, ó Pai, que querem construir, aqueles que querem um novo emprego, aqueles, ó Pai, que querem recomeçar a estudar. Tu sabes, Senhor, e tudo colocamos diante do Teu altar agora, para que o Senhor olhe os votos, os desejos, os projetos de cada um dos Teus filhos e nos ajude, Pai. Nos ajude pelo Teu bom Espírito. Nos ajude a vencer. Nos ajude, ó Pai, a chegarmos no final desta nova página que se abre em nosso viver, podendo contar das Tuas maravilhas, dos Teus grandes feitos por nós. Abençoe, Senhor, a nossa nação. Abençoe o mundo. Vivemos ainda, Senhor, nesse estado de pandemia, em que aguardamos, Senhor, o fim desse momento. Uma cura através da vacina, de um medicamento. Não sei, ó Pai. Da mesma forma que no passado o Senhor agiu com providência para cessar as pragas. Te pedimos que o Senhor o faça agora, ó Pai. Desejamos, Senhor, retornar aos nossos cultos coletivos, públicos, mas não só com uma parte da Tua igreja, mas com toda a Tua igreja. Bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, os nossos irmãos, idosos, queremos estar todos reunidos, celebrando a Ti, nos abraçando, nos alegrando no Senhor. Então, ó Pai querido, haja para o fim desta pandemia, pois cremos que Teu é o poder e que o Senhor tem tudo decretado para a nossa história. Também Te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor traga prosperidade à nossa nação. Independente daquilo que os cientistas, os economistas, os especialistas dizem, nós sabemos que ao Senhor pertence a palavra final. Então, ó Pai querido, ajude a nossa nação
a prosperar, a dar emprego para aquele que necessita, a dar qualidade de vida a todos, ó Pai, aqueles mais humildes, aqueles mesmo, ó Pai, à beira da miséria. Ajuda, Senhor, e que a Tua igreja seja o canal de bênção para estas vidas, para estas famílias. Nós te pedimos, ó Pai, também porque no dia de amanhã, dia 1º, prefeitos e vereadores em todo o nosso país tomam posse. Então, ó Pai querido, sabemos que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Independentemente das nossas opções ou preferências ou entendimentos políticos, toda autoridade é constituída por Ti. Abençoa, Senhor, cada autoridade. Abençoe cada prefeito, cada vice-prefeito, cada vereador que toma posse, para que façam governos justos, íntegros, comprometidos com a prosperidade, com o avanço da cidade, de cada indivíduo, da saúde e da educação. Em especial te pedimos, ó Pai, pelo prefeito da nossa cidade, pela Câmara de Vereadores da nossa cidade. Ó Pai querido, conduza estas pessoas para que possamos experimentar dias cada vez melhores no nosso município, de progresso, de crescimento. E também, ó Pai, abençoe todas as áreas, todas as profissões, todos os profissionais. Te agradecemos, ó Pai, pelo ano em que tivemos que nos reinventar de diversas maneiras e com isso muitos profissionais agiram com destaque. E que assim em 2021, ó Pai, possamos continuar crescendo, desenvolvendo todas as áreas do saber, porém, sem jamais nos esquecer, nos esquivar da nossa fé, da nossa espiritualidade, de uma vida firmada e centrada em Cristo e no seu Evangelho. Ó Pai, abençoe a Igreja Batista da Pedreira, cada membro, abençoe as famílias que fazem parte da nossa igreja e nos dê, ó Pai, um 2021 repleto da Tua graça, do Teu poder e das realizações do Senhor em nós e por nós. E assim, nós oramos e dedicamos nossas vidas, nossas famílias a Ti, Senhor do nosso viver. E fazemos isso no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um feliz e abençoado 2021 na presença do nosso Deus. Que Deus os abençoe. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem
não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou